você! Eu sou a Fabi e o tema de hoje já foi pedido diversas vezes no canal. Ele já foi pedido pela Kellen Mello, pelo Júnior Soares e mais recentemente pela Sunia, que me pediu para explicar um pouquinho sobre as 9 consciências. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, porque assim, toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Vocês também podem me mandar relatos, sugestões de temas, pedidos de orientação e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporei@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? E o tema de hoje, as 9 consciências. Antes de mais nada, eu recomendo para que, se você aí do outro lado ainda não assistiu o vídeo aqui do canal intitulado Os 10 Estados de Vida ou Teoria dos 10 Mundos, eu vou deixar linkado aqui em cima. Eu sugiro que você assista esse vídeo antes, porque essas duas matérias vão se complementar, ok? E para explanar essa matéria de hoje, eu vou utilizar a matéria que foi publicada no jornal Brasil Seikyo, edição 1717, do dia 27 de setembro de 2003, e a edição 1779, do dia 15 de janeiro de 2005. E aí, essa matéria já começa explicando que o budismo identifica 9 tipos de funções espirituais de percepção, denominadas 9 consciências. Os 5 primeiros tipos são aquelas percepções sensoriais obtidas diretamente pelos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Da 6ª até a 9ª consciência se encontram as funções perceptivas da mente. A 6ª consciência integra as percepções dos 5 sentidos. E aí ela faz o julgamento a respeito do mundo exterior. E todos os seres vivos que possuem o sistema nervoso central possuem a 6ª consciência. Por exemplo, você vê uma flor ou um alimento muito bonito, mas aí quando você chega perto, você vê que ele tem um odor desagradável, automaticamente você tem a tendência de repeli-lo. A 7ª consciência, denominada manas em sânscrito, representa o poder do pensamento e da meditação. Então, ao invés da gente criar um julgamento sobre o que foi percebido pelos nossos 5 sentidos, nessa consciência nós procuramos uma certa ordem à luz das experiências vividas e das circunstâncias externas. Em outras palavras, é nessa consciência que se manifesta a razão, que é uma característica apenas dos seres humanos, mas que, convenhamos, anda bem em falta, né? Como resultado dessa consciência, se manifestam valores, conceitos e princípios que nós herdamos de outras pessoas, como os nossos antepassados, nossos ancestrais, de coisas que nós aprendemos no dia a dia, de exemplos positivos que nós vemos de personalidades, ou mesmo exemplos positivos que nós aprendemos com pessoas do nosso convívio, ou nós mesmos buscamos mais conhecimento. Assim, por meio dessa consciência, manifesta-se a característica do ego, da discriminação, do autoapego, entre outras coisas. A 8ª consciência é chamada de alaya em sânscrito e corresponde ao que a psicologia moderna chama de inconsciente. Na consciência alaya, que significa repositório em sânscrito, acumulam-se todas as experiências e causas vividas na forma de pensamentos, palavras e ações, do passado até o presente, ou seja, o karma. Dessa forma, mesmo que uma pessoa não se lembre de algum ato que ela fez num passado próximo, ou mesmo distante, tudo fica registrado nessa consciência e, de acordo com a lei da causalidade, ela não vai poder escapar da manifestação dos efeitos de todas essas causas acumuladas. Todas as ações e experiências captadas pela vida, pelas primeiras 7 consciências, ficam
acumuladas como karma nessa consciência, que exerce ao mesmo tempo influências sobre as funções da sétima consciência. Por fim, a nona consciência, que é a base de todas as funções espirituais, é denominada Amala em sânscrito, que significa puro ou imaculado. Enquanto na oitava consciência, Alaya, contém impurezas kármicas, a consciência Amala se encontra na profundeza da nossa vida e permanece pura, livre de todas as manchas originadas das ações cometidas pela pessoa, seja em existências anteriores ou na existência atual. Nichiren Daishonin elucidou que a nona consciência é o eu essencial que existe em todas as pessoas. E é nesse nível profundo de vida que se encontra o estado de Buda, que se estende eternamente do infinito passado ao infinito futuro na vida de todas as pessoas. Em outras palavras, independente do sofrimento ou das dificuldades que a gente está passando no momento, tudo é fruto do nosso karma, mesmo que a gente ainda não tenha consciência ou maturidade para entender sobre esse conceito. E no budismo, nós acreditamos que é possível nós transformarmos esse karma positivamente por meio da manifestação do estado de Buda. A determinação que uma pessoa tem no momento presente é o que vai determinar os seus passos futuros, ou o efeito pelo qual ela está se empenhando. E aí nessa matéria tem uma pergunta muito legal que fala assim: a determinação de uma pessoa é forte o bastante para mudar o seu destino? O poder da determinação opera nos níveis conscientes da psique humana, ao passo que o karma existe nos profundos níveis inconscientes. A humanidade necessita alterar o ritmo da própria vida, vencendo a força do karma, e a chave para isso é o Nam-myoho Renge-kyo. Ciente dessa poderosa chave da inesgotável e inerente força vital dos seres humanos, as pessoas podem adquirir a confiança para fazer causas que as libertem da influência de seu karma negativo. E com essa chave, resta extrair a energia vital do Nam-myoho Renge-kyo das profundezas da própria vida. Mas como se manifestam essas 9 consciências no dia a dia? Então, vamos exemplificar. Imagina aqui numa discussão. 2 pessoas estão, cada uma vendo o seu lado da história, de acordo à sua conveniência, a sua razão, o seu próprio pensamento. E aí, cada uma se convence plenamente de que a outra está errada. E aí, muitas vezes, acaba agindo com desrespeito. Alguns chegam a ofender, alguns até a agredir. E vamos combinar que uma treta entre esses dois ia ser uma coisa épica. Enfim, essas atitudes, muitas vezes, são frutos apenas de um julgamento feito lá na sexta consciência. Ou seja, a pessoa acaba criando uma antipatia simplesmente por aquela noção rasa que ela teve através dos 5 sentidos, antes mesmo de uma análise racional lá no campinho da sétima consciência. Porém, na maioria das vezes, um julgamento racional com base em acontecimentos anteriores e experiências já vividas, ou seja, na sétima consciência, acaba criando uma reação negativa. Em qualquer desses 2 exemplos, seus pensamentos, palavras e ações irão se acumular lá na oitava consciência, que acumula o karma. E infelizmente vai ser acumulado um karma negativo. E dessa forma, a gente vai criando um círculo vicioso que jamais tem fim, alimentando cada vez mais as causas negativas. E aí, depois, muitas vezes, a gente não sabe por que a nossa vida não anda. Porém, como eu expliquei agora há pouco, no budismo se ensina que nós temos a nona consciência, que é livre dessas impurezas kármicas. Então, se nós sempre tentarmos analisar os problemas com base nessa consciência, aí sim a gente vai conseguir mudar o nosso comportamento. E como isso? Tendo uma conduta mais pacífica, mais tolerante, mais compreensiva e principalmente de gratidão com as pessoas. E aí, como eu expliquei lá no comecinho do vídeo, há uma relação entre as 9 consciências e os 10 estados de vida. Como eu expliquei lá no comecinho do vídeo, as 9 consciências são funções espirituais de percepção. Nesse sentido, quanto mais nós elevamos o nosso estado de vida,
mais nós nos aprofundamos na correta percepção e compreensão dos fenômenos que acontecem na nossa vida. Assim, uma pessoa que vive naqueles 6 estados de vida inferiores tem a percepção de vida conforme as 6 primeiras consciências. Já os estados de erudição e absorção, que nós também chamamos de 2 veículos, estão relacionados com as percepções da 7ª consciência. Já o estado de Bodhisattva se caracteriza pela elevada capacidade do ser humano de perceber a vida pela 8ª consciência. E por fim, a 9ª consciência é o próprio estado de Buda, conforme escreveu o Buda Nichiren Daishonin. E eu achei essa matéria muito legal, muito interessante e me fez pensar bastante, porque muitos de vocês me acompanham não só aqui no YouTube, mas também lá no Facebook e também no Instagram, e tem mais ou menos uma noção de muitos perrecos que eu passo com muitas pessoas intolerantes. E aí eu achei muito legal que depois que eu estudei essas 9 consciências, eu até deixei de ficar um pouco brava com essas pessoas, porque eu fiquei pensando, esses comentários intolerantes, desrespeitosos, ou quando eu escrevo uma coisa num tom super de boa e outra pessoa lê isso num tom completamente diferente e fala que eu fui grossa, sendo que o intuito não foi esse, eu imagino que ela deve ter julgado com base nessas 6 primeiras consciências, o que faz com que eu perceba que ela está no estado de vida baixo. E aí, sabendo que é uma pessoa que está num baixo estado de vida, faz com que eu não sinta raiva, nem mais nada do tipo. Agora, é legal que me abriu um pouco essa visão também, espero que tenha aberto a visão de vocês. Então lembre que aquela pessoa mal educada, que de repente não cumprimentou você no elevador, ou que deu aquela buzinada no trânsito que te deixou bravo, de repente ela só tá passando por um dia ruim, ela tá, mesmo sem conhecer os 10 estados de vida, ela vive ali nos estados de vida mais baixo. Então é até digno da nossa compaixão e da nossa empatia, e é uma forma da gente também não levar tudo a ferro e fogo, porque se a gente for pensar que é olho por olho, dente por dente, o mundo vai terminar cego e banguela. Então vamos todos tentar elevar o nosso estado de vida, porque somente com um estado de vida elevado a gente vai ter a percepção de compreender as coisas ao nosso redor, e não compreender somente as coisas, mas principalmente as pessoas e o seu coração, que isso falta bastante no mundo. Então, se você de repente percebeu que você está num estado de vida baixo, acabou brigando com uma pessoa, relê de repente o que ela escreveu, num outro tom, imaginando unicórnios, céu azul, arco-íris, e ver de repente se você não julgou erroneamente porque você estava sendo influenciado por esse estado de vida baixo. E lembrando que se você teve um mau julgamento, é sempre tempo de pedir desculpa. Afinal de contas, humildade é uma coisa que falta no mundo e pedidos de desculpas, infelizmente, estão se tornando cada vez mais raros. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau!